Olá a todos, tudo bem? Vamos dar continuidade a mais uma aula da disciplina de climatologia do curso de Engenharia Hídrica da Unidade Acadêmica de Belo Jardim. Meu nome é José Roberto e eu sou professor da disciplina esse semestre. Bom, na aula passada a gente fez uma abordagem sobre a questão da escala, a escala de estudo climático, que é extremamente importante, pois é a partir dessa definição de escala de investigação que eu consegui compreender, né, uma área geográfica definida. A gente pôde observar que a escala ela pode variar tanto temporalmente quanto espacialmente, e que qualquer área de estudo, para qualquer área de estudo, é essencial eu definir justamente essa escala de observação. Foi possível verificar, né, que tanto os elementos e os fatores climáticos estão inteiramente associados, né, a essa interrelação e variação do clima, né, e dessa mudança, dessas possíveis mudanças que podem ocorrer ao longo do tempo e do espaço. Hoje iremos fazer uma abordagem em relação aos elementos climáticos, apresentar quais são esses elementos que já foram até de certa forma citados na aula anterior. Só que hoje a gente vai fazer uma abordagem um pouco mais, dando mais ênfase a esses elementos, né, caracterizando cada elemento desse. Então, dentre os principais elementos do clima, a gente pode, de certa forma, observar que a temperatura do ar ela é extremamente importante. A informação, o monitoramento dessa variável nos possibilita, né, caracterizar uma área, né, se há uma região, se ela é mais fria, se ela é mais quente, né? A gente consegue associar ou planejar uma determinada atividade e a gente verifica essa mudança temporal desse elemento ao longo de um dia. É possível verificar essas amplitudes térmicas que ocorrem de forma temporal e também espacialmente. A umidade relativa também é outro elemento extremamente importante e que existe uma associação entre os elementos. A gente vai verificar que nenhum elemento está completamente isolado, né? Temos a pressão atmosférica como outro elemento, a precipitação, né, o vento, né, tanto a velocidade quanto a direção do vento. E, para fechar esses elementos, a gente tem a radiação solar incidente, né, na qual toda interação climática, toda caracterização local depende da observação desses elementos, da quantificação desses elementos. É necessário eu ter um histórico, né? O que a gente já falou sobre a necessidade da observação de 30 anos, para que eu possa ter condição de caracterizar e de definir o clima de um local a partir de uma normal climatológica ou a partir de um valor médio, né, de uma referência média desses elementos. Bom, a temperatura ela é o registro do calor atmosférico.
e costuma ser medida em graus Celsius, né? Temos outras unidades que geralmente é trabalhada em outros países, como o Fahrenheit e o Kelvin. É possível em alguns equipamentos, né, mesmo que vendidos no Brasil, que a gente venha encontrar essa informação. Então é importante compreender que se eu não tiver a informação da unidade em Celsius, que é a nossa unidade padrão aqui no Brasil, eu compreenda e consiga identificar e transformar essa unidade e entender qual vai ser o valor dela em Celsius, né? Então, alguns fatores influenciam a temperatura, né? Ela é altitude, né? É um parâmetro, né? Um fator que influencia diretamente a temperatura do ar, né? A presença de corpo hídrico, né? Oceano, o lago, né? Ele vai interferir, né, nas gotículas de água, que é a umidade relativa presente na atmosfera, e consequentemente eu vou ter uma associação ou uma mudança de temperatura em função da disponibilidade, né, dessa umidade na atmosfera. E a vegetação é outro fator que influencia positivamente para a redução da temperatura naquele ambiente. Ou seja, a gente consegue perceber em áreas vegetadas que a sensação térmica ela é um pouco mais amena do que em áreas que a gente não tem a presença da vegetação. É importante também entender que a temperatura do ar geralmente ela é um pouco inferior do que a sensação térmica, ou seja, o calor produzido pelo nosso organismo. Então, geralmente a gente vê a temperatura do ar está em 32 graus e a sensação térmica é de 35, ou seja, por conta do nosso movimento no corpo, né, a gente acaba sentindo o calor, né, e a sensação é que a temperatura ainda está um pouco mais alta do que realmente está no ambiente. Como exemplo, a gente tem aí a questão das montanhas, que a gente pode verificar e justamente conseguir associar essa mudança de temperatura em função justamente da mudança de altitude. Então, a gente percebe que quanto mais alto, né, meu nível, minha altitude em relação ao nível do mar, eu começo a ter uma diferença de temperatura, ou seja, as áreas ficam mais frias. Então, no que eu vou subindo a serra, eu vou encontrando um gradiente de temperatura, e em áreas mais íngremes ou áreas mais elevadas, né, com altitudes maiores, eu tenho justamente essa redução na temperatura do ar. Quando eu falo na questão da relação entre as escalas e entre as unidades de medida presentes, né, no mundo, então a gente tem o que a gente chama de ponto de fusão, né, que é onde a água vai congelar, e eu tenho a água ou fluido, e eu tenho, a gente toma água como o exemplo, o fluido exemplo, né, padrão é a água. Então a 0 graus ela congela, ela entra, ela muda de estado, sai do estado líquido para o estado sólido, enquanto que o ponto de ebulição ele está presente a 100 graus Celsius, onde ela passa do estado líquido para o estado de vapor. Ou seja, quando eu vou analisar na escala de Fahrenheit, então o ponto de fusão é a 32 graus Fahrenheit e o ponto de ebulição é a 212 Fahrenheit. Enquanto que o ponto de fusão em Kelvin
é 2,73. Em algumas literaturas você vai encontrar 2,73,15, né? Então aqui está arredondando e o ponto de ebulição é de 3,373. Então, embaixo aqui a gente tem um exemplo da escala, né, termométrica, na qual temos a escala em Celsius, a escala em Fahrenheit e a escala em Kelvin. Então, existe essa relação entre a temperatura em Celsius, né, igual a 100 graus, menos zero, igual a temperatura em Fahrenheit, então, menos os 32, né, do ponto de fusão, dividido pelo ponto de ebulição menos o ponto de fusão, que é igual a temperatura de Kelvin, então, menos o 273, que é o ponto de fusão, dividido pelo 373, ponto de ebulição, menos o ponto de fusão. Resolvendo, né, esse zero aqui da temperatura de Celsius é justamente ponto de fusão, zero. Então, resolvendo essa conta matemática, a gente tem, né, em síntese, essa situação. Então, para eu poder fazer uma associação e transformar, né, por exemplo, a temperatura de Celsius para Fahrenheit ou Fahrenheit para Celsius, então eu considero só essa expressão aqui e resolvo. Assim como se eu quiser transformar de Fahrenheit para Kelvin, ou ao contrário, ou de Celsius para Kelvin, eu posso transformar, né? Na transformação de unidade, então toda essa conta matemática aqui é só para provar justamente o que a gente tem nessa tabelinha, que é a convenção, né, de Celsius para Fahrenheit. Então eu pego essa fórmula aqui, né? Fahrenheit vai ser igual a temperatura em Celsius vezes 1,8 mais 32. Nada mais é do que essa expressão, ó. Temperatura em Fahrenheit. Se eu pegar o 9 que está dividindo aqui, passar para lá multiplicando e dividir por 5, eu vou ter justamente o 1,8. E esse 32 que está negativo, quando eu passo para lá, ele passa positivo. Então, vai ser justamente essa expressão aqui, ó. Temperatura em Celsius vezes 1,8 mais os 32. Assim, eu tenho as expressões para cada situação de conversão. Se eu quiser converter de Fahrenheit para Celsius, eu tenho essa expressão. Se eu quiser de Celsius para Kelvin, eu tenho essa expressão. E se eu quiser de Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius, eu tenho essa expressão, né? Então é mais para nível de informação, que se vocês encontrarem a informação sem ser em Celsius, que é nossa unidade de medida oficial, vocês terem a condição de fazer essa transformação de unidade a partir da aplicação dessas equações. Tranquilo? Então, como é que eu vou medir a temperatura do ar? Então, a gente tem alguns instrumentos, né? Com o advento da tecnologia, a gente tem cada vez mais instrumentos eletrônicos capazes de monitorar de forma contínua essa variável, esse componente, né? Os primeiros sensores de medida, ou o padrão, é justamente termômetro de mercúrio, na qual é utilizado até hoje. Então a gente quer fazer uma verificação se estamos com febre, estamos febril,
Geralmente a gente usa esse tipo de termômetro, né? Com a pandemia, a gente viu muito e apareceu os próprios termômetros digitais, na qual ele emite um laser, né, na pele ou na superfície de contato, e a partir dessa leitura óptica ele acaba tendo uma resposta, né, da temperatura. Então, assim, tem vários sensores, né? Então a gente tem hoje câmeras termográficas, né, capazes de dar um gradiente de temperatura da superfície de investigação, né? Temos aí esses sensores, como falei, ópticos, né, sensores eletrônicos de medida de temperatura, e vai depender do tipo de superfície que você quer avaliar ou se é a temperatura do ar, né? Então, se eu quiser pedir a temperatura do ar, então eu vou usar um sensor, né, específico para essa finalidade, né? Que aí você tem as estaçõezinhas, né, portáteis, estações, mini estações, estações, né, meteorológicas tipo PCDs. Então eu vou ter lá um sensor que vai me dar a temperatura, né, atual do ar, né? E se eu quiser temperaturas de superfície, eu posso usar câmeras termográficas, eu posso usar termômetros digitais, termômetros de mercúrio, né? Ou sensores ópticos, né, para aferir essa variável. Então, após a temperatura, eu tenho um outro elemento, né? É a pressão atmosférica, né? Então, é justamente uma pressão que o ar da atmosfera exerce sobre a superfície do planeta, né? Assim como a temperatura, a pressão também pode mudar de acordo com a variação de altitude. Então, a gente percebeu que quanto maior a altitude, menor será a temperatura do ar. Já no caso aqui da pressão atmosférica, quanto maior também for a altitude, menor será a pressão atmosférica, né? E aí entra aquela questão do ar mais rarefeito, né, em áreas de altitude, né? Quem acompanha futebol, hora ou outra, escuta falar que da dificuldade de alguns jogadores, por exemplo, de jogar na Bolívia, de jogar no Equador, em alguns locais onde a altitude é mais elevada e o ar, a pressão é diferente naquele local, e aí o ar se torna um pouco mais rarefeito, ou seja, a respiração é modificada. O nosso pulmão vai se adaptando àquela situação. Então, quem já está mais adaptado consegue ter um rendimento físico um pouco melhor, cansa um pouco menos, respira melhor. E quem não está acostumado com aquela situação, né, que acaba sendo uma situação adversa, acaba tendo um pouco mais de dificuldade para respirar, para alcançar um rendimento de alto nível, vamos dizer assim. E aí a temperatura também influencia na pressão, né? Quanto maior for a temperatura, menor será a pressão. Então a pressão é medida através de um aparelho também. Então, se a gente observar, eu vou ter o elemento e eu vou ter o acompanhamento, a aferição, né? A medida através de um equipamento, de uma instrumentação. Então, a instrumentação ela é importantíssima dentro da climatologia porque ela nos permite verificar, né, e ter o histórico dessa variável, né? Então, o barômetro, né, ele é um instrumento
utilizado para ver essa questão da pressão atmosférica. Em um dos primeiros experimentos realizados por Torricelli foi justamente uma coluna de mercúrio, né, na qual ele colocou um recipiente com mercúrio e colocou uma coluna cheia de mercúrio invertida. E aí a gente teve a questão do vácuo e a pressão atmosférica atuando, né, nessa área aberta do recipiente, fazendo com que essa coluna de mercúrio se movimentasse em função da diferente pressão atmosférica. Então, esse experimento ele chegou à conclusão de que a pressão do ar, né, a pressão do ar a nível do mar, né, ou em altitude zero, era igual a 76 centímetros. Essa coluna de mercúrio ela ficou com um comprimento, uma altura, né, uma altura de 76 centímetros ou 760 milímetros de Hg, né, ou de mercúrio. E aí ele verificou que a cada altitude, né, a cada quilômetro de altitude que eu subia, eu ia tendo uma modificação dessa pressão. Essa pressão ia reduzindo, ou seja, essa coluna de mercúrio ia reduzindo a altura em função da pressão atmosférica, em função da altitude, da mudança de altitude. Então, um experimento super interessante que é possível fazer na prática e que foi um dos primeiros instrumentos de aferição da pressão atmosférica. Então a gente verifica que quanto maior a altitude, menor será a pressão atmosférica. Então as partículas, né, de ar presentes nessa menor altitude é maior. Então eu tenho uma menor altitude, eu tenho uma maior pressão atmosférica, né? Maior altitude, menor pressão atmosférica. Menor altitude, maior pressão atmosférica. Eu tenho uma condensação, uma dessas partículas de ar, ou seja, o ar ele está mais presente, mais condensado, né, no ambiente. E aí eu tenho aqui uma espécie de gráfico que me mostra essa variação da pressão atmosférica em função justamente da altitude, né? Então, se eu vou subindo, eu tenho minha relação ao nível do mar, e no que eu vou subindo, eu vou tendo justamente, né, ou quando eu vou descendo, eu vou ter um aumento dessa pressão, né? Então aqui eu tenho a altitude, então eu faço essa relação, ó. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Quanto menor a altitude, maior é a pressão atmosférica. E aí, como outros elementos, né, não foi apresentado uma variação gráfica, mas quando a gente falou na escala, a gente fala numa escala, né, na aula passada, numa escala temporal e numa escala espacial. Então, o comportamento, né, desses elementos também ele tem um comportamento temporal e um comportamento espacial. Então, eu tenho o que a gente chama de variabilidade espaço-temporal. Então, durante o dia, eu tenho picos ou valores máximos e mínimos, e eu tenho um comportamento, né, da pressão atmosférica. E esse comportamento pode ser semelhante, né, ou totalmente diferente de um dia para o outro. Na mesma hora, às 14 horas, por exemplo, de um dia, pode ser totalmente diferente às 14 horas do outro dia. Ou pode ter valores bem semelhantes, sabendo que outros elementos vão influenciar de forma direta. Como a gente viu, a própria temperatura do ar é um elemento que influencia na pressão atmosférica.
a umidade relativa também influencia. E quando a gente fala na questão da escala espacial, a gente viu que se eu tenho um aumento de altitude, eu vou ter uma modificação justamente da minha pressão atmosférica. Aqui, por exemplo, nesse outro gráfico, a gente verifica, né, uma mudança de temperatura, ou seja, a passagem de uma frente fria fez com que tivesse uma queda brusca da pressão justamente nesse exato momento ou nessa hora, né? Então, às 16 horas a gente teve uma passagem de frente fria, a pressão caiu bruscamente e depois voltou a subir, né, quando a temperatura também começou a subir. E aí eu tenho uma avaliação da temperatura versus pressão, onde eu tenho uma alta temperatura, eu vou ter uma baixa pressão. Então aqui é uma pressão normal atmosférica, e se eu tiver uma baixa temperatura, eu posso ter o que a gente chama de alta pressão. E aí entra aquelas informações de que a alta pressão, né, resulta em descidas do ar frio, né, de forma rotacional, né, da Terra. Então esse ar, ao descer, ele tem essa circulação, né, e ele volta, né, dá uma circulada à volta do centro da alta pressão. Então esse ar vai se deslocando, né, como fosse em sentido de ponteiros, no hemisfério norte e no hemisfério sul, em direção contrária, né? E aí você vai começando a ter influências ou respostas meteorológicas de tempo, ou até mudanças, no caso as mudanças meteorológicas de curto tempo, ou mudanças realmente climáticas, se você começar a ter uma constante modificação, né, local, né, com que faça com que essas temperaturas elas fiquem mais elevadas e você começa a ter essa variação, ou no sentido de baixa pressão, né? E aí no sentido de baixa pressão causadas pela elevação do ar quente. Então o ar quente ele vai subindo, né? E ele é menos denso, ele sobe e aí ele circula também no sentido dos ponteiros do relógio no hemisfério sul, né, e na direção contrária do hemisfério norte. E chegando no topo, o ar se desloca, né, sendo arrastado por outra corrente de ar, outra massa de ar presente ali no espaço. E aí a gente tem essas mudanças, né, que podem causar justamente aquela situação de frente fria, né, ou chuvas torrenciais em função dessa mudança brusca de massa de ar. Outro parâmetro, outro elemento que interfere diretamente, que auxilia nessas mudanças, é o vento, né? Que é o movimento justamente do ar, que possui direção e intensidade, né? A direção do vento ela é bastante variável, mas ela tem um padrão, né? A gente verifica bem que dependendo do local que a gente mora, se a gente for subir uma pipa, né, um papagaio, não sei da região, de cada um, como é que se chama, mas a direção do vento a gente sabe para onde é que a gente vai subir. Então ela pode mudar um pouco, né, mas uma angulação, mas assim, historicamente a gente percebe que não vai mudar, para o contrário, né? Então vai depender um pouquinho da função da época do ano, né, da situação geográfica de cada local, do relevo, da vegetação presente, né, que acaba sendo uma barreira ou um quebra-vento. Mas a medida do vento é realizada também por um instrumento, né? Esse instrumento ele se chama anemômetro, e a gente vê aqui essa figura aqui abaixo. A gente tem justamente essas conchas que vão
me dar a informação sobre a velocidade do vento. Então, no que a rotação, eu tenho uma medida de rotação e eu relaciono isso com a velocidade, e eu tenho, né, esse outro componente que vai me dizer a direção que esse vento está passando, né? Então eu tenho alguns modelos diferentes, mas cada um com a mesma finalidade, que é justamente fazer essa avaliação, esse monitoramento da direção e da velocidade do vento. Então aqui eu tenho, por exemplo, uma situação onde é possível ver a escala, né? Norte-sul, este-oeste, e aí eu consigo ver que existe justamente um predomínio, né, de direção, né, aqui do vento para, nessa escala aqui em percentuais, para essa direção, né? Então aqui eu tenho uma direção justamente para o oeste, né? Então se eu vou subir, né, se eu vou fazer algum experimento, se eu vou instalar, né, uma torre, por exemplo, eólica, eu vou instalar ela pensando, justamente fazendo nesse mapeamento, né? Ajuda essa investigação da direção do vento, da velocidade, ela é importante para planejamento, instalação de torres eólicas, planejamento também para captação justamente de abertura de janelas, para obras civis, né? Para agricultura, para você evitar a perda aí, no caso da irrigação, né? Você está lá com o sistema de irrigação funcionando e de repente você tem um vento que faz com que essa uniformidade na aplicação da água seja comprometida. Então, é um estudo extremamente importante, né? E aqui a gente pode ver a velocidade, né? E a direção também. Então, a gente pode fazer um estudo de viabilidade de instalação de torres eólicas. É viável instalar a torre? Bom, eu tenho que ter o estudo, tenho que fazer essa avaliação, tenho que ter a análise estatística que possa me dar condição, né, para que eu diga, ó, eu tenho aqui velocidades máximas de 11 igual ou maior a 11,1 metros por segundo. Então, isso me atende, vale a pena, né? Essa ocorrência nessa velocidade está em tantos por cento ocorre, ou essa rajada, a probabilidade é muito pequena. Então, eu tenho ali valores, né, percentuais de ocorrência, de probabilidade de ocorrência ou de frequência que vai me dar condição para que eu possa fazer um planejamento. Então aqui a gente vai encontrar muito nas plantas topográficas, nos mapas, essa estrelazinha aqui, que a gente chama de rosas do vento, né? Que é justamente a informação, ó, do norte, do sul, este, oeste, nordeste, noroeste, sudoeste e sudeste. Então, dentre as regiões do Brasil, justamente, a gente analisa, ó, a região norte, nordeste, porque, ó, nordeste, norte, né? Sudeste, o sul do Brasil, centro-oeste, né? Noroeste, este e leste. Então, assim, a gente chega na conclusão, né, das regiões justamente por esse direcionamento, né, que é o Polo Norte e o Polo Sul, né? Então são os polos, né, que vai dar. E aí a gente tem um sistema de quê? De bússola, né, que aí vai dar o direcionamento do norte. Então a partir disso eu posso fazer um planejamento. Eu analiso, por exemplo, aqui a importância dessas direções para uma construção de uma casa, né? Quem vai construir uma casa ou quem já viu uma casa, que
observa assim, não, é a cumieira da casa, ou o telhado no caso, né? Ele fica na direção leste a oeste, né? Porque é justamente a direção que o sol que faz, né? Aqui no Brasil. Então vou ter uma inclinação de cada cidade, mas eu vou ter o quê? O sol passando em cima do telhado. Eu vou estar com a incidência solar um pouco mais controlada. Ele não vai incidir, por exemplo, nas paredes de um quarto durante o dia, e à noite essa temperatura ela acaba sendo transmitida para dentro do ambiente. Então serve também para esse tipo de estudo e para vários estudos relacionados a essa situação, né? Ou um maior aproveitamento justamente dos ventos, né? Abertura de janela, pegando por base a direção, né? O fluxo natural. E aí eu tenho a umidade relativa, né? Que é outro elemento extremamente importante, que é nada mais é do que o vapor de água existente, né? Na atmosfera. E aí ela é influenciada, assim como ela influencia outros fatores, então a gente percebe que está tudo interligado. Então, a umidade relativa ela é influenciada pela temperatura, ela é influenciada pela cobertura vegetal, ela é influenciada pelo uso e ocupação, e aí você vai ter a parte de edificações, né? Então você vai ter essa absorção da radiação solar ou a reflectância dessa radiação, que vai fazer com que eu tenha maior ou menor onda de calor, como a gente viu na aula passada, né? A questão da onda de calor nas áreas urbanas, e aí você tem um aumento da temperatura, consequentemente você tem uma maior, um aumento, né, concentrado naquele local, você tem com que faz com que essa umidade ela acabe sendo que as partículas sejam evaporadas, a própria presença do corpo hídrico, né, que influencia na temperatura, influencia na umidade relativa, e também a temperatura é influenciada por essa umidade relativa. Então ela também influencia a temperatura, o regime de chuva, tem uma relação de quando está bem, a umidade relativa está lá em cima, né, está perto da saturação, geralmente ocorre a precipitação, né? Então é um parâmetro, um termômetro para verificação da precipitação. Isso era engraçado que, né, teve uma vez que a gente instalou uma estaçãozinha climatológica, né, é uma estaçãozinha pequenininha, portátil. Eu deixei lá numa casa de um agricultor, e ele mesmo começou a observar. E aí ele mesmo já dizia a gente, olha, eu sei quando é que vai chover. Uma vez a gente estava com um experimento lá de campo, e aí ele chegou e disse, ó, vai chover. Eu disse, por que, seu Malaquias? Como é que o senhor sabe? Ele disse, a umidade relativa lá está perto de 90%. E toda vez que vai chegando ali, tem chuva. E aí realmente a gente olhou para o céu, viu que está, né, com aquela nebulosidade e tal, e realmente choveu. Então, assim, ele associou os números, né, que sempre estava mostrando, à ocorrência do evento. E aí ele já começou a se basear também pela leitura da estação, até para se planejar, né, com relação à produção, aos animais, enfim. Então, a própria sensação térmica também, quando a umidade relativa está maior, é diferente. E aí a umidade é uma medida por meio de, ou seja, também de um instrumento, né? Assim como eu faço a medição por um termômetro, né, da temperatura, por um barômetro, a pressão atmosférica, por um anemômetro, a questão da direção, né, e velocidade do vento, com a umidade relativa, o instrumento que me possibilita essa medida é o psicômetro, né? O psicômetro possui aí dois termômetros, né? Um termômetro do bulbo seco e um termômetro com bulbo úmido, né? Então o psicômetro é esse instrumento aqui. Então ele tem dois, né,
dois termômetros, um termômetro bulbo seco, ou seja, termômetro de mercúrio, e esse aqui é um termômetro onde eu vou ter um cordãozinho de algodão que vai estar mergulhado na água, sempre cheio. E aí eu consigo, né, por diferença, né, associar aí a minha umidade relativa, né, calcular a minha umidade relativa. Temos priscicrômetros, né, tipo manivela, na qual eu vou girando essa manivela, né, no ar, né, então vou girando, depois faço a leitura da temperatura presente em cada bulbo. E eu tenho sensores automáticos hoje, né? Esses sensores, ele está lá instalado e aí ele consegue me passar a informação, né, de forma direta, qual a umidade relativa presente naquele ambiente, naquele local. Aqui, por exemplo, eu tenho 32,8%, né, de umidade relativa para uma temperatura de 28,3 graus Celsius. Então, assim, as estações climatológicas, elas são dotadas por esses sensores, né, eletrônicos, e aí a gente tem geralmente uma informação assim já meio digital, né? E a umidade relativa, ela é bastante importante porque ela também tem uma associação com a relação da qualidade de vida, né? Então, se eu tenho um ar, né, eu tenho uma umidade muito baixa, né, eu começo a ter um ar muito seco, né? E aí eu começo a ter um ressecamento das vias respiratórias. Então, é um sinal de alerta. Hora ou outra a gente escuta falando em Brasília ou na região centro-oeste que a umidade está muito baixa. Isso acaba também, às vezes, auxiliando nas queimadas, né? As queimadas naturais, ou seja, por estar tão seco o ar, né? E aí você acaba tendo uma temperatura um pouco mais elevada, a vegetação já está um pouco mais seca, então acaba provocando esses incêndios naturais, ou quando o incêndio, né, o fogo ele é ateado nessas condições, vamos dizer assim, ele acaba, né, tomando aí uma dimensão maior, um pouco mais rápida, porque encontra como se fosse uma situação muito favorável, né, muito favorável para a expansão, né, desse fogo na vegetação que já encontra seca. Então, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda um nível aí de 60% como um nível de bem-estar, né? Então, como tudo de mais é veneno também, se eu tenho um ar muito seco, posso trazer problemas de ressecamento das vias aéreas respiratórias. Já se o ar estiver muito úmido, né, eu tenho um aumento da proliferação de fungos e bactérias. E aí, né, eu posso ter problemas também respiratórios por estar, né, por favorecer um ambiente muito úmido, né, que vai fazer com que se eu tiver contato nesse ambiente onde tem essas bactérias, tem esses fungos, não quer dizer que no ar eu vou estar andando e vou, né? Não, mas, por exemplo, você na sua residência, você vai presenciar aquele mofo, né? Então, dentro do carro, às vezes, tá aquele mofo. E aí você, dentro do ambiente, inalando, né, aquele cheiro, pode trazer algum problema de saúde, né? Bom, e aí a gente traz um mapa, assim, no Brasil, em áreas secas, então, é temporal, né? Como a gente viu, também uma variável que vai mudar aí de acordo com, né, de forma espacial e temporal. Aqui um exemplo em Teresina, né, no Piauí, ou seja, você tem aí, já teve índices, né, de observação, quando começa a cair muito, então você tem faixas de alerta. Então é importante também o monitoramento para que eu possa alertar a população, ingerir mais água, evitar se expondo, evitar estar praticando esportes de alta intensidade, né, para não ter problemas de saúde, enfim. E o nível adequado
né, de 51% a 100%, totalmente saturado, porém, a gente muito saturado, a gente não é que vai ser maléfico, né, mas vai estar propício, né, para proliferação aí de fungos e bactérias, como foi falado. Então aqui, ó, a gente tem duas situações, uma situação onde a gente tem 80% de umidade relativa, geralmente perto dos continentes, perto do oceano, perto de corpos hídricos, e aqui uma situação 2 em área desértica, né, a umidade aí bem baixa, 10%, é um estado já aí de emergência, né, abaixo de 12%, um estado de emergência e que pode trazer comprometimento para a saúde. Aqui alguns estados que sofrem com esse tempo seco, né, no Brasil. Então, aqui você tem meio que pegando um pouco do norte para o centro-oeste e o sudeste, né? E aí a gente tem aqui o estado de Pernambuco não entrou, né? Então a gente não tem muito problema de baixas, né, umidade relativa, né? Aqui temos um exemplo, né, de monitoramento da umidade relativa. Então a gente, assim como outras variáveis, ela também apresenta, né, esse movimento meio que de eletrocardiograma, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce ao longo do tempo. E aí eu tenho valores históricos de que médios, né, que são as normais climatológicas, que eu posso caracterizar, né? Então posso chegar e dizer a umidade relativa média de Recife é X, né, com base no monitoramento de 40 a 50 anos dessa variável. Então, mais uma vez, a importância da instrumentação, a importância do monitoramento, a importância do conjunto de dados para que possa se fazer uma análise, né, desses elementos, para que eu possa realmente ter a condição de classificar aquele clima local, né, ou regional. E a precipitação, ela é a deposição de água, né, na superfície da Terra. E aí ela pode ser de diversas formas, né? Eu posso ter formato de chuva, que é o que a gente está acostumado a ver, mas eu também posso ter neve, eu posso ter gelo, eu posso ter granizo, né? Então, quando eu falo em precipitação, não quer dizer que vai ser só no modelo que a gente vê de chuva. Quando está lá precipitando neve ou gelo, né, ou granizo, é a água, né, porém em outro estado, né, sem ser o estado líquido plenamente. Então, os valores de precipitação geralmente ele é expresso em milímetro. Então, o que é quando eu falo assim, choveu 2 milímetros, né? O milímetro ele é uma relação entre 1 litro por metro quadrado. Então, quando eu digo que choveu 2 milímetros, eu estou dizendo que choveu 2 litros por metro quadrado. E assim sucessivamente. Então, a chuva ela pode cair, né, no estado líquido, né? E aí o granizo em estado sólido e a neve em cristais e o orvalho precipita-se através da condensação da água, né? E qual instrumento eu utilizo para medir a precipitação? Então eu uso o que a gente chama de pluviômetro, né? Então nesse mapa aí do Nordeste brasileiro, a gente verifica as faixas de precipitação, o volume total de precipitação por estado, por região, e aí a gente verifica que o estado de Pernambuco ele sofre, né? Ele está dentro daquela faixa um pouco mais seca, né? Com precipitações maiores ocorrendo na zona da mata, e no que eu vou entrando para dentro do município, eu encontro áreas com precipitação variando de 263,5 até ali seus 700 e poucos milímetros, né? Então, esse é um retrato, né, de uma região onde a gente encontra aí
uma variabilidade também, né, espaço-temporal dessas variáveis climatológicas, né, dessas variáveis meteorológicas, ou os elementos climáticos que são essenciais, primordiais para uma classificação do clima. Então aqui é um exemplo de um pluviômetro, né? Então a gente tem pluviômetros manuais, né? Como é um pluviômetro manual? Eu vou lá e eu faço uma leitura por dia. Teve a chuva, após 24 horas eu marco um horário fixo todos os dias, vamos dizer que de 8 horas da manhã eu vou lá e faço uma leitura do volume de chuva. Eu posso ter um pluviômetrozinho de plástico já com a medida já em milímetro, ou eu posso ter um pluviômetrozinho como esse aqui, ó, chamado pluviômetro, ele é todo inox, esse aqui, ó, pluviômetro Ville de Paris, né? E aí chove, ele capta a chuva e aqui eu faço a medição numa provetazinha graduada, né? Esse tipo de pluviômetro manual, ele só me dá chuvas, né? Com uma escala de intervalo de 24 horas. Se eu tiver condição, eu posso medir após uma chuva. Choveu agora, eu vou lá, paro de chover, vejo, marco a hora que começou e a hora que terminou. Aí eu sei o volume pelo tempo, que é a intensidade da chuva, né? Que às vezes interessa para muitos projetos, né? Na área de hidrologia ou na área de engenharia, né? O conhecimento da intensidade de chuva. Qual a intensidade de chuva? É o volume de chuva dividido pelo tempo que aquela chuva caiu. E aí eu tenho um sistema que a gente chama de pluviógrafo, que é esse aqui, ó. Era um papelzinho milimetrado com um sistema aqui que ia fazendo um gráfico. Então, quando a chuva era captada, né, ela ia um sistema aqui que ia meio que desenhando o gráfico. Começou a chover de tal hora, ia registrando aqui de forma automática, mas a gente tinha o que? Semi-automática, né? O sistema ia fazendo o gráficozinho da chuva, só que em papel. Depois eu tinha que pegar esse papel e fazer a interpretação da informação. Hoje a gente tem o que a gente chama de pluviômetro automático, tá? Esse aqui mesmo é um pluviômetro instalado lá na bacia do Jatobá, né? Está dentro da bacia do Ipanema, é uma microbacia dentro da bacia do Ipanema. E aqui é um pluviômetro de báscula, que é mais ou menos esse modelo que está aqui, ó. Eu tenho um funil, né? Aqui está sem a tampa, tá? Foi só uma foto para ver como é por dentro. Então eu tenho esse corpo aqui que é o funil. Então quando a chuva cai aqui, ela é direcionada para essa báscula, que a gente chama de pluviômetro de báscula. É como se fosse uma calhazinha. Quando enche essa calha, aí o peso da água faz com que a calha baixe. Aí ela baixa e levanta outra calha. Cada báscula que esse pluviômetro dá, ele marca, ele tem um registro, né? Um registro, vamos dizer assim, eletrônico. E essa informação vai para um componente ou para um sistema de armazenamento, um HD, né? Vai para um HDzinho e fica registrado lá para ser descarregado depois por um computador. Então vinha com um computadorzinho no campo e descarregava a informação, né? Não só a informação da chuva, como outros sensores que tinham lá instalados, né? Se vocês observarem aqui, eu tenho, ó, uma placazinha solar, né, para alimentar meu sistema. E aí, qual a vantagem desse pluviômetro automático? Porque eu consigo programar ele para ele fazer o registro da chuva, né, num tempo que eu quiser. Então, a gente fazia para estudos voltados para intensidade de chuva, orienta aí com intervalo mínimo de 5 minutos. Então fazia a programação para cada 5 minutos
esse pluviômetro está registrando, né, o volume de chuva. E aí você tem o volume dividido por 5, né, minutos, ou transformar isso em horas, você tinha a intensidade de chuva, né, em milímetros por hora, que é extremamente importante e necessário para em vários projetos de engenharia. E aí existem algumas normas técnicas, né, para a instalação desse pluviômetro. Qual altura eu vou instalar, né, colocar ele distante de árvores que podem influenciar, né, na medição. Então tem essas orientações técnicas, né? Aqui eu tenho uma imagem também com alguns pluviômetros alternativos, tá? Então, na rural, né, o professor Ronaldo foi meu professor na época, ele faleceu já, mas era um professor que gostava muito de inventar, era o professor Pardal, então ele gostava muito de criar instrumentos que a gente chamava de instrumentos alternativos. Então, a gente, na época do início da minha graduação, ele estava começando um projeto de pluviômetro com garrafa PET, né? E aí a gente fez vários experimentos comparando, né, a precipitação medida num pluviômetro alternativo de baixo custo com um pluviômetro, por exemplo, que era reconhecido mundialmente, que é o pluviômetro Ville de Paris, que tem um padrão construtivo e acaba sendo utilizado em vários países e é um pluviômetro manual, né, vamos dizer assim, orientado pelas organizações mundiais para ser a referência do pluviômetro manual. Aqui a gente tem uma ideia do comportamento da precipitação de vários municípios aqui do Agreste Setentrional, na qual Belo Jardim, por exemplo, faz parte. E se vocês olharem ali pela cor, né, a estação pluviométrica utilizada, ela tem um código que é o 223 e ela está instalada lá na Serra do Vento. Então você tem aí o comportamento e é possível ver qual o mês mais chuvoso, qual o mês mais seco, né? Então a gente vê o padrão, a gente vê o comportamento hidrológico, né, da precipitação aí total mensal aí de 1969 a 2008. Então a gente consegue verificar justamente a probabilidade de ocorrência, né, ou os locais onde tem maior precipitação, os meses. Então aqui, ó, tá bem destacada em altinho, nos meses de junho e julho, né, concentra-se as maiores precipitações, né? Maio, junho e julho, né? Abril, maio, junho e julho. Chove bastante, né, em Altinho. De março a julho um município que até tem uma pluviometria interessante, né, quando comparado a outras cidades do entorno ou cidades que estão no, na mesma região, né, no Agreste Setentrional. Aí temos outra estação de Belo Jardim, então tem Belo Jardim em Serra do Vento e tem Belo Jardim, provavelmente deve ser na cidade, no centro, código 20, e aí a gente consegue até verificar, né, que na Serra dos Ventos a gente tem um índice pluviométrico um pouco maior do que na outra estação, que pode e deve estar associado, como já está dizendo, pela questão da serra, né? Então você tem uma área mais alta, então a altitude também influenciando na precipitação. Outra variável, outro elemento é a questão da radiação solar, né? Então o calor produzido pelo Sol e recebido pela Terra é muito importante, né, para manter esse aquecimento do nosso planeta, para controlar as temperaturas, propiciar a manutenção da vida, né? Então a radiação em excesso ela faz mal, mas ela é essencial para a própria manutenção, como está falando da vida aí. Então eu tenho a parte vegetal que depende, né, da radiação para desenvolver, né? Para se desenvolver, a planta precisa dessa radiação para
ter a questão da fotossíntese, e aí eu tenho o desenvolvimento, né? E esse processo na qual nem toda a radiação recebida pelo planeta chega à superfície, e a gente vai verificar que uma parte é absorvida, outra parte é refletida pela atmosfera. E aí no planeta possui, né, o planeta Terra, no caso, possui inclinação do seu eixo, né, e nem todas as partes, né, ou superfície do planeta Terra recebem a mesma quantidade de radiação. Né? Então isso permite justamente as chamadas zonas térmicas da Terra. Né? E aí o processo de reflexão da radiação da superfície para a atmosfera e da atmosfera de volta para a superfície é chamado de efeito estufa. Né? Então aqui um exemplo, né, uma forma mais simples para procurar entender esse processo. Então a radiação solar incidente ela vem 100%, parte fica absorvida, né, na atmosférica, parte é refletida já pelas nuvens, pelos aerosóis, pelos gases atmosféricos, parte é absorvida pela superfície e parte é refletida, né, pela superfície. Então, ao atingir uma superfície na Terra, parte vai ser refletida, que vai depender do tipo de objeto que é atingido, né? E aí a gente tem o que a gente chama de calor sensível, né, provocado por essa radiação, que vai fazer com que eu tenha uma evaporação, e eu tenho o calor latente, né, que também vai me promover, né, o calor sensível, aliás, e o calor latente vai me promover essa questão da evapotranspiração, né, da planta. Essa radiação, ao ser atingida, ela, quando é refletida, ela quando chega ela é radiação direta, e quando ela é refletida ou muda de direção, a gente tem o que a gente chama de radiação difusa, né? Então a gente tem um balanço, né? A gente tem a entrada da radiação e a gente tem a saída, e a saída se dando justamente por saída de onda longa, né, emitidas pela atmosfera ou pelas nuvens, né, ou pelos gases do efeito estufa. E aí às vezes você também tem uma radiação que, quando é atingida pela superfície, ela é transmitida e depois ela bate na questão dos gases do efeito estufa e volta novamente para a atmosfera para ser absorvida. Aqui a gente tem um mapa de radiação, né, levando em consideração a parte horizontal. Então é Global Horizontal Irradiation. Então é no Brasil a radiação global, né, em escala horizontal é no Brasil. E aí a gente verifica, né, as áreas mais quentes do Brasil, né? Então concentradas por esse gradiente de cor, né? E a gente também consegue verificar né, no estado da Bahia, né, subindo Palmas e Teresina, Paraíba lá em cima, parte aqui do Rio Grande do Norte, no Ceará, é onde está concentrado os maiores bolsões, vamos dizer assim, de radiação. Ou seja, isso quer dizer que nesses locais aí, o uso, por exemplo, de energia solar, né, a gente teria uma eficiência maior, né, uma incidência maior de insolação nesses locais aí. Então, são mapas que também podem me mostrar onde é que eu posso estar investindo em uma determinada área. Aqui eu tenho um exemplo também do espectro visível, né, da luz. E aí eu tenho uma radiação, né, ultravioleta, os raios-x, os raios gama, o infravermelho. A luz visível é bem uma faixa bem pequenininha, que é onde eu consigo ver. Então aí tem uma escala, e aí quando a gente recebe a radiação, a gente vem com esse pacote, né, aqui de justamente ondas que a gente não consegue ver, né? A ultravioleta,
o raio-x, o raio gama, o infravermelho, são ondas que a gente não consegue perceber. E na camada do comprimento de onda, ou no espectro visível, é onde eu consigo ter essa distinção de coloração, né? Então eu tenho aí uma irradiância e um comprimento de onda, né, que também vai depender aqui. Então eu vou ter um comportamento, então na luz visível, no infravermelho ou ultravioleta aqui, eu vou ter uma irradiância. No visível eu vou conseguir ter o pico da irradiância, né? E depois vai decaindo e aí entra na faixa do infravermelho e nas bandas de absorções atmosféricas, né? Aqui um exemplo da irradiância diária média de acordo com a situação, ó. No topo da atmosfera, a irradiância é onde você tem a maior irradiância. Em dias nublados você tem, né, uma queda, né, dessa irradiância. Então é aquela situação, né, de um projeto de geração de energia solar, sabendo que no período chuvoso, no período nublado, eu vou ter uma queda de produção, né? Aqui numa situação sem nuvens, então geralmente a radiação, ó, a gente vai ter uma escala temporal de ocorrência. Tem sol, tem radiação, tá? 5 da manhã, 5 e pouca da manhã começa a radiaçãozinha ali atingindo e vai até umas 5, 6 horas da noite, dependendo do local, da localidade, mas temos sol, temos energia solar, temos irradiância presente, né? Ou a radiação presente. E aqui é o comportamento, né, dessa, ele parcialmente nublado, e aqui um comportamento de radiação solar, né? E uma que a gente chama de um modelo, né? O teste de um modelo. Então a gente tem a medida real e a gente tem aqui um valor previsto ou estimado em função de um modelo matemático que a gente pode ir alimentando quando a gente tem um conjunto de dados já consolidado, quando a gente tem vários cenários, a gente pode ir criando esses cenários dessas possíveis mudanças, né? E aí a radiação é um sensor, um net radiômetro, né, para medir radiação solar. Então aqui a gente tem dois tipos né, de radiômetro, né? Esse aqui ele pega né, a radiação solar direta, e esse tipo pratinho ele pega o que a gente chama de radiação solar ou balanço de radiação, né? A radiação atinge aqui diretamente, ele pega, faz essa medida e depois ela bate na grama, bate no solo e é refletida. E aí embaixo do pratinho ela faz esse balanço. Ela pega a radiação solar direta e pega a radiação solar refletida, né? E aí você tem um balanço de radiação em função do tipo de objeto que essa radiação atingiu, né? Geralmente é grama, porque a recomendação quando vai instalar uma estação de tratamento é que você, uma estação de monitoramento climático, desculpe, corrigindo, e não de tratamento, uma estação climatológica, você vai cercar a área, você vai deixar a área protegida de animais e você vai plantar a grama e deixar ela baixinha aí, tantos centímetros, enfim. Tem as orientações e as normas para tentar manter um padrão de leitura universal, que todas as estações instaladas em qualquer lugar, se ela tiver o mesmo padrão, eu vou estar medindo a mesma informação, né? Eu não vou reduzindo a interferência de outros parâmetros para a gente poder ter um padrão, vamos dizer assim. Então eu paro por aqui, a gente encerra essa questão dos elementos, certo? E na próxima aula a gente vai ver a questão dos fatores, né, do clima, né, que interferem aí no clima.